Pronto. Oi, estamos on. Olá, pessoal. Aqui na edição da live, todo especial, fazendo aqui pelo Facebook dessa vez. Entrevistar a gente conhece, Eduardo Oscar. Vamos lá. É isso aí, gente. É também a primeira live que reúne toda a equipe da agência, né? PH, Bruno, eu. É uma edição que marca também o primeiro mês do projeto, que tem como objetivo trazer à tona discussões sobre o mercado de comunicação. E a gente tem aqui, como eu falei, um mestre, né, PH? Pois é, Aline. Boa noite a todos aí. Boa noite para o Eduardo. Agradecer a presença. Eduardo, que é um grande jornalista aí, que é culpado um pouco pela gente, né? Ele foi nosso professor. Foi professor nosso aqui e tem um currículo que é de invejar qualquer um. Eu fico até meio sem graça em falar isso e olhar para mim. Ele é graduado em jornalismo, especializado em jornalismo cultural, doutor em história, política e bens culturais, mestre em ciência política e além de ser professor, né, hoje ele dá aula em Volta Redonda, já deu aula na Faculdade de Jornalismo aqui em Petrópolis também. Ele já passou por diversas redações aí ao longo da carreira. Foi repórter e subeditor no Dia, repórter do Globo, na Veja e aqui em Petrópolis passou pela Tribuna e pelo Diário, não é isso? Exatamente. Gente, vocês podem parar de puxar o saco, vocês já passaram, já se formaram, entendeu? Longe de mim ficar puxando o saco do professor. Não, mas eu quero rememorar algumas coisinhas aqui. Durante esse primeiro mês aí, como a Lili falou, é uma edição especial para a gente, até porque a gente está se reunindo aqui pela primeira vez com um convidado extremamente especial. Acho que tem um valor afetivo tanto para mim, quanto para a Aline, quanto para o Felipe. Enfim, mas a gente traz aqui algumas pessoas que também já passaram, o Douglas Prado, a Luciana Bassu, o Carlos Miranda, e a gente já abordou alguns assuntos como jornalismo local em tempos de pandemia, os desafios do trabalho remoto para os jornalistas e o papel do ensino à distância nesse novo normal, né? E hoje o Eduardo vai fazer uma análise aí de noticiários recentes do ponto de vista técnico e político. O currículo do Eduardo vocês acabaram de ouvir aí pelo PH. PH, seja bem-vindo. Eduardo, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado aí participar dessa edição com a gente. Sou eu que agradeço o convite e a possibilidade de reencontrá-los, ainda que de forma remota, mas é sempre bom revê-los e poder conversar com vocês. Você falou aí a respeito do caráter afetivo desse encontro, então não tenha dúvida que para mim também é muito importante encontrar com gente que eu vi no início da carreira e que agora está desenvolvendo uma carreira sólida, né, consistente. Então, isso é sempre uma alegria, né? E sou eu que agradeço pelo convite, na verdade. Vamos lá, Eduardo, obrigada também, como o Bruno agradeceu ali, por ter aceitado nosso convite. A gente tem certeza que essa live vai acrescentar muito tanto para estudantes de jornalismo, quanto para os profissionais que estão ralando agora, né, nas redações. Uma breve ação do principal tema das coberturas jornalísticas de 2020, que é a pandemia pelo coronavírus. A gente tem visto que os jornais no Brasil e no exterior têm se esforçado na tentativa de chamar a atenção da sociedade para a gravidade do problema. No dia 24 de maio, o The New York Times publicou uma capa com o nome de 1.000 vítimas do coronavírus e teve ainda mais 3 páginas internas com nomes das pessoas que morreram em decorrência da doença. Até aquele dia, eram 94 mil mortos por coronavírus no país. Hoje, os números já passam de 113 mil nos Estados Unidos. Como você analisa, do ponto de vista técnico do jornalismo, essa iniciativa do jornal norte-americano? Bom, entendo que é um desafio, acredito eu, para todos os veículos e todos os profissionais envolvidos na cobertura, trabalhar em cima de um coronavírus, não apenas em função da complexidade do tema, mas pela imensurável desinformação sobre o tema também, né? A gente tem visto aí de forma recorrente até a própria OMS tropeçar, se desmentir, etc. e tal, sendo ela referencial no campo, né? Mas entendo que, sob o ponto de vista técnico, a maior dificuldade é você fugir da saturação
Nós estamos há 3 meses falando do mesmo assunto. Eu fico imaginando como não é para os profissionais que estão na redação bolar algum tipo de pauta ou angulação nova sobre um tema que, obviamente, é relevante, é inescapável, a gente não tem como não falar em coronavírus, mas falar disso diariamente ao longo de, vamos arredondar, 90 dias, é natural que isso aí sature tanto quem faz quanto quem recebe o produto jornalístico. A gente tem em jornalismo um negócio chamado angulação, angulação ou tratamento, que é o enfoque, a maneira como se enfoca um determinado tema, uma determinada notícia. O enfoque sobre o coronavírus, é difícil você encontrar novos enfoques, a essa altura do campeonato. Ele se torna um jornalismo quase que relatorial. Olha, hoje foram registrados tantos casos, tantos morreram, vamos apelar para quê? Vamos apelar para a fonte primária, vamos pegar fulano que perdeu o parente. Tá? Agora vamos apelar para quê? Vamos apelar para o profissional de saúde. Tá, legal. Chega uma hora que te falta um personagem e a criatividade, que já é uma necessidade do jornalista cotidiana, trabalhando 90 dias sobre um caso, eu acho que isso também isso é inédito, Poucas matérias se prolongaram tanto ao longo da cobertura e exigiram tanto dos profissionais. Então, se o New York Times toma uma iniciativa como essa, de humanizar, pelo que eu entendi, à época a intenção era essa, demonstrar que aquelas mortes, por numerosas que fossem, por pouco representativas dentro do universo de 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos, eram vidas, de qualquer forma, eram pessoas, enfim, mereciam ser valorizadas e não reduzidas a números. Esse é um enfoque, humanizar a matéria é um enfoque, inclusive eu entendo que é um enfoque bastante correto em determinado contexto, e entendo que ele vai se repetir porque não dá para a gente fugir muito disso, Aliás, fica a pergunta aí, como é que vai ser a partir de agora não, nos próximos meses, como que esse enfoque esses novos enfoques vão ser criados, Eu me pergunto isso. O momento do choque principal, entendo, tanto para o público quanto para quem cobre, é um momento que já está superado. Agora a gente já está no momento de acompanhamento que pode apresentar mais dificuldades para o jornalista em criar ou estabelecer novas angulações. É legal para todos nós acompanharmos isso. Vemos aí os colegas que estão trabalhando com essa pauta, como que esses caras lidam, vocês inclusive, logicamente, como que esses colegas lidam com esse desafio. É um grande desafio ser criativo sobre o mesmo tema após ficar tanto tempo falando sobre ele cotidianamente. Uma das editoras gráficas, do The New York Times, ela chegou a comentar essa questão que você falou mesmo, que foi uma resposta a um pouco de fadiga que os profissionais da linha de frente, do jornalismo estavam sentindo, cansados de números. E na primeira página também estava escrito, eles não eram simplesmente nomes em uma lista, eles eram nós. Bem impactante também, se a gente for se colocar no lugar do outro aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, iniciativas como essa, inclusive, vão se repetir, acredito eu, e aplaudo, inclusive, quando alguém consegue encontrar uma nova maneira de contar uma história já contada ou recontada cotidianamente, Eu acho uma conquista muito legal de cada colega que consegue fazer isso de uma forma original. O que você viu que mais te impactou, Eduardo, nessa cobertura sobre o caso da pandemia? Você lembra de alguma matéria que você achou especialmente interessante, seja pela angulação, pelo fator mesmo da notícia, enfim? O que você consegue rememorar alguma coisa aí que tenha sido realmente bacana de se assistir, de se ler, enfim? Olha, a pandemia por si própria, impactante para todos nós, a ideia de um mundo que para, de vários países que param para prestar atenção, ou até param mesmo, para combater uma pandemia. Uma pandemia não é alguma coisa que acontece cotidianamente ou regularmente. É natural que isso aí já seja impactante por si mesmo. Num primeiro momento, quando o assunto ainda era mais recente ou menos conhecido, houve vários trabalhos, que a gente pôde assistir na televisão, ver na internet, pôde ler, que começavam a dimensionar a realidade do Covid para todos nós, e eu não me ocorre agora
um em particular, mas naquele momento em que todos trabalhavam para apresentar a verdadeira dimensão da pandemia, ou o que ela significava, houve várias matérias ali que foram com efeito bastante singulares, né, bastante impactantes. Até a necessidade mesmo do confinamento, inclusive, me fez acompanhar com mais atenção determinadas coberturas. O que me impactou negativamente, aí sim, né, foi a eventual e, às vezes, recorrente politização do tema. Né? E quando eu falo politização, na verdade, eu quero falar partidarização do tema. Né? Isso eu acho bastante esquisito, para dizer o mínimo. Né? Isso me impacta, mas, lamentavelmente, me impacta de forma negativa. A gente não tem uma cobertura apenas feita ou voltada para os fatos, mas também para análises ou suposições que criam um cenário de absoluta incerteza, de absoluta desinformação, que é exatamente o contrário do que os jornalistas deveriam estar fazendo. Então, em determinados momentos ou exemplos, a gente vai encontrar aqui e ali uma cobertura mais preocupada com o aspecto político da pandemia do que propriamente, ou o aspecto partidário, se quiser dizer assim, da pandemia ideológico, do que propriamente com a pandemia mesmo, ela mesma, né? Também me impactou que, em alguns momentos, os jornalistas tenham assumido, e isso é uma coisa que a gente, eu pelo menos, já venho observando há algum tempo, que se manifestou nessa pandemia, eventualmente, que foram alguns colegas que, às vezes, até chegaram a verbalizar, né, o papel dos jornalistas em momentos como esse, e um papel bastante sobrevalorizado, né, um papel bastante interessante, né, tem uma postura até curiosa, eu diria, de repórteres, por exemplo, fazendo matérias sobre gente andando na rua, né, no momento de confinamento, de lockdown, um momento em que se recomenda que as pessoas fiquem em casa, a repórter de uma emissora vai à rua e vê pessoas andando na rua, algumas sem máscara, né? E ela mostra esse cenário e faz um comentário assim bem interessante. Pois é, a gente já tem repisado tanto nessa tecla, mas as pessoas continuam desrespeitando o isolamento. Elas continuam... Peraí, a gente tem batido tanto nessa tecla, então agora o jornalista manda nos outros, por acaso? É professor de alguma coisa? A gente ensina... Ela assumiu um ar professoral, assim, né? O que é isso, né? Isso, na verdade, é uma postura que a gente pode testemunhar, às vezes, no bate-papo com colegas, mas foi interessante que isso tivesse sido verbalizado de forma tão clara, num produto que não era voltado para colegas, mas para o público como um todo. De qualquer maneira, são momentos, né? São exceções. De uma maneira geral, eu entendo que a cobertura tem sido feita com, entendo eu, grandes dificuldades em função de a gente estar trabalhando em cima do mesmo tema. A gente, os profissionais de jornalismo, naturalmente, eles estarem trabalhando em cima de um mesmo tema durante tanto tempo. Haja suíte, né? Ficar suitando a mesma coisa, né? Ou então acompanhando números. Isso satura, como eu falei ainda há pouco, satura quem assiste, satura quem lê, satura quem produz também, né? Suponho. Eu lembro que na época da greve dos caminhoneiros, né, a gente já ficou saturado, esgotado de cobrir uma greve que foi infinitamente menor, né, do que o impacto da pandemia. Eu imagino agora que para os profissionais que estão na linha de frente mesmo, né, da cobertura. Deve estar realmente bem difícil. Quem bola a pauta, né? Sim. O editor que orienta um repórter, o chefe de reportagem que orienta o repórter, vai cobrir, tente obter isso, consiga aquilo, né? Conduz a apuração por este caminho. Também para eles é difícil, né? A galera que não aparece na frente da câmera, né? O cara que não está escrevendo a matéria, acho que tem que pensar essa narrativa. Eu acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil, sim. A greve dos caminhoneiros também foi outro desafio, né? Chegou num ponto que tinha um limite ali, uma fronteira que era difícil de ser transposta porque não havia propriamente novidades ou um caráter mais original para se falar sobre aquele tema. E a greve durou quanto tempo? Eu nem me lembro mais, acho que foi um mês, 40 dias. Um pouco menos de um mês. Menos de um mês, Um pouco menos de um mês, né? Caramba, você tem um pouco menos de um mês trabalhando em cima de um mesmo assunto já é difícil, imagina 3 meses. Tem muito espaço, né? Você tem canais 24 horas de notícias, os sites estão atualizando toda hora, né? É muita coisa para produzir, né? Pois é. Sem dúvida. Vale a pena, inclusive, para todos nós acompanhar o noticiário cotidianamente para ver que soluções os colegas que estão aí na grande mídia, por exemplo, estão encontrando para cobrir o Covid. Agora, Eduardo, vindo aqui, a gente estava falando dessa iniciativa do New York Times, né? Vindo mais para o noticiário nacional... Estou te ouvindo um pouquinho baixo demais, perdão. Oi, deve melhorar agora, estou botando o microfone aqui. Melhorou? Melhorou. Beleza.
Então, a gente estava falando dessa capa aí do New York Times, né? Vindo mais aqui pro Brasil, a gente viu aí nessa semana a formação desse consórcio para informar a população e cruzar dados aí com o G1, o Globo, o Grupo Globo, né? O Estado de São Paulo, a Folha, o UOL, trabalhando aí de forma colaborativa. Isso aconteceu depois dessa confusão aí dos números com o governo federal, o Ministério da Saúde passando a ocultar os dados de infectados e mortos, né, com instabilidade no site e tal. A gente até teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes lá do STF determinando a divulgação, mas o consórcio decidiu continuar compilando aí essas informações para tentar aí dar uma transparência ou jogar uma luz. Como você analisa essa união dos principais veículos, né, do Brasil nesse momento de instabilidade total aí, política, com relação aos dados e por aí vai? Bom, Felipe, eu analiso isso de uma forma bastante positiva, acredito que todos nós, né? Quando alguns dos maiores grupos, talvez os maiores grupos de mídia do país, se reúnem para obter uma informação tão crucial, né, inclusive para as políticas públicas, se unem para obter dados bastante precisos sobre os casos de Covid, poxa, eu acho sensacional. A única coisa que eu não acho sensacional é tratar essa união e essa iniciativa como se fosse um feito heróico, um grande feito jornalístico. Veja bem, supostamente está havendo uma dificuldade para se obter uma informação. Jornalistas, ou melhor, empresas jornalísticas decidem que trabalhando juntas elas conseguem obter essa informação melhor. Caramba, é a sua obrigação, das empresas e dos profissionais que nela trabalham. Acho ótimo que, como saída para a dificuldade de obter uma informação, os jornalistas tenham se unido com a seguinte meta: obter a informação precisa. Pô, ótimo, mas cá entre nós, isso não é nenhum feito heróico não, tá? Isso é uma obrigação de todos nós, né? Não deve ser encarado como uma... já li bobagens interessantíssimas a respeito disso, né? Uma atitude de resistência, vamos deixar de bobagem. Profissão de jornalista é para obter informação precisa. Está fazendo isso? Parabéns. Ponto. Né? Espero que não apenas os grandes grupos de mídia, mas também a nossa categoria, em especial aqueles colegas que militam na grande imprensa, pensem da mesma maneira, não apenas em relação a números de Covid. Oxalá continuem pensando assim também, para obter informação precisa em incontáveis outros campos de apuração, em outros incontáveis temas e aspectos do noticiário como um todo. Não precisa nem se unir, não, mas se a preocupação for obter o dado preciso, eu acho que a gente vai ter um grande avanço de qualidade no noticiário. Agora, Eduardo, isso você acha que se deve ao quê? Assim, é uma tentativa de romancear essa coisa de trabalho do jornal, né? Que você falou que às vezes há um exagero. É uma tentativa de romancear? É só publicidade exagerada? Como você analisa essa própria publicidade que os veículos fazem? É uma faceta, né? Uma faceta que já existe, também não é de hoje, isso não é novidade nenhuma, mas é uma faceta do mercado que a gente vê aí desde há muito tempo, né? No passado a gente brincava que era chamado jornalismo verdade, né? Aqueles anúncios de apresentadores ou de programas, ou até mesmo de meios impressos, aqui o jornalismo verdade. Vem cá, é para ter algum outro? Admite-se algum outro? Mas a intenção de criar um label, criar um rótulo de que aqui é jornalismo sério, significando que o concorrente não é ou que os demais não são. Vamos largar dessa bobagem, né, de rótulo, né? Ou melhor, não é nem bobagem, não, porque isso aí também é um negócio. Então, que ótimo, pô, vamos deixar esse aspecto para quem é de direito, né? Deixa os publicitários trabalharem com isso, por exemplo, nossos colegas respeitáveis publicitários que vão trabalhar a respeito de jornalismo verdade ou qualquer outra coisa. Para nós, não deveria ser a preocupação. Aliás, essa preocupação não deveria estar na nossa pauta, né? Lamentavelmente, né, como em toda profissão, a gente tem diferentes cabeças pensando, obviamente, diferentes entendimentos. Tem gente que está preocupada com isso, sim, né, com a ideia de estar fazendo um jornalismo, como eu falei ainda há pouco, de resistência, né? Acho que quem melhor representa isso, quer dizer, quem melhor representa, eu não digo, mas quem representa muito bem esse tipo de atitude foi um repórter que eu vi uma vez, numa emissora de TV, que estava cobrindo supostamente um tiroteio em duas comunidades lá, numa comunidade do Rio de Janeiro. Ele estava com aquele coletinho, né, ofegante, suado, né, estava atrás de um muro,
sim, com uma expressão preocupada, de repente ele corre para trás de outro muro, né? Denotando um grande sentimento de medo, de preocupação, de apreensão, de ansiedade, né? Ele só esqueceu de combinar com os russos, né? Porque quando a câmera mostra a rua, as pessoas estão andando normalmente, o comércio está aberto, as crianças estão soltando pipa, né? Para piorar, o repórter em questão era paulista, estava cobrindo uma comunidade no Rio que eu conheço muito bem, e eu vi que é mais ou menos como se você quisesse falar de Correias estando no Quitandinha, sabe? Olha, uma bobagem. Virou teatro esse negócio. Agora, esse cara é um caso isolado. Aliás, e mesmo que ele não seja isolado, vai representar uma minoria, espero eu, né? Uma minoria que está preocupada menos com o teatro e mais com a informação, né? Que é a nossa meta principal, né? A meta do jornalismo principal é essa, né? Então, sem muitas delongas, né? Sem muitos discursos demagógicos ou de ordem publicitária que podem já aconteciam, podem acontecer, continuam acontecendo e certamente vão acontecer no futuro também. Não dá para levar um troço desse a sério, né? Beleza. Vou passar a bola para o Bruno, mas antes, só para registrar o pessoal que está acompanhando a gente aqui, Luiz Felipe Ciribelli, o Carlos Miranda, a Catarina Rodrigues, o Bernardo Sabrá, a Cláudia Hickley, meu pai, Jorge, está ali como Zaguei, está acompanhando, e uma galera que está vendo aqui não comentou. Se vocês quiserem, mandem suas perguntas aí, que a gente vai debater. Bruno, fala aí. Cláudia, minha irmã também, nossa família. O Eduardo, para quem não sabe, foi o nosso professor de técnicas de reportagem, né? Acho que ele deu essa disciplina para nós 3 aqui. Sim. Vamos lá. E aí eu quero pegar carona nessa questão e pegar carona no fato dele ser um cientista político também. Ele já deu algumas entrevistas para os jornais locais. Eu lembro que a gente sempre buscava o Eduardo quando a gente precisava de alguma coisa nesse sentido. Mas aí vamos lá. A gente vive aí um momento de instabilidade política no âmbito nacional, né? E a gente vê que há um grande embate entre a grande mídia e o governo federal. Teve uma capa do Extra, que foi publicada no último dia 6 de maio, que chamou a atenção pela criatividade, vamos colocar assim. No meio do conflito entre as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro sobre a tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal do Rio, o jornal apareceu com uma capa, um prato feito, né, onde aparece bife, ovo e feijão, e a chamada o prato predileto de Bolsonaro, PF do Rio. Felipe, acho que tem essa capa, se você puder colocar aqui para a gente ver. Daqui a pouco. Neste dia você chegou a comentar numa rede social que houve criatividade, mas faltou apuração. Do que você sentiu falta ali do ponto de vista técnico do jornalismo nesse conteúdo do Jornal Extra? O Jornal Extra é líder do seu segmento, né? Ele é líder, é um dos jornais mais vendidos, pelo menos até me informando há pouco tempo atrás, ele era o líder do mercado, ele era o jornal mais vendido no estado do Rio, um dos mais vendidos do Brasil. Trabalha com uma linha editorial que valoriza até certo ponto o humor, a reverência, e é natural que manchetes como essa volta e meia apareçam aí nas páginas do Extra, né, que inclusive é um jornal premiado, consagrado, etc. Tudo bem, bacana, né? O que eu comentei na rede social foi desrespeito à grande valorização que se deu à anedota em detrimento da informação, né? Uma anedota que, a meu ver, inclusive, foi bastante limitada, né? Um trocadilho, uma bobagem qualquer, mas não é nem a primeira, nem será a última, nem do Extra, nem do Meia Hora. Né? Uma bobagem, tá? Legal, engraçadinho. Mas eu quero saber o seguinte, eu compro o jornal para rir, eu leio o jornal para rir, se eu quiser rir, eu vou ao teatro, ver um comediante, né? É claro que eles podem e devem trabalhar com uma linha editorial que valoriza o humor. A minha crítica é para valorização do humor em detrimento da informação. Perfeito. Então o Bolsonaro gosta de PF do Rio, que tem bife. Tá, é legal, já ri. Vamos lá, vamos ler a matéria. O que tem na matéria? O que se informa ali? O eventual interesse de Bolsonaro significava o que naquele momento? Havia esse real interesse ou era só papo furado do Moro? Aquela denúncia resulta em que exatamente? O fato de um presidente da República estar interessado nos comandos da Polícia Federal é algo tão absurdo assim? O que isso significa? Jamais saberemos. Estamos rindo da piadinha do prato feito. A depender de linhas editoriais como essa. Né? Então, não tem nada contra a piada, não. Pelo contrário, a gente trabalha junto, vocês sabem que eu gosto de contar piada, gosto de ouvir piada. Acho que usar humor em jornalismo é um recurso absolutamente válido.
mas priorizado em detrimento da qualidade da informação, aí eu acho que não, né? Acho que para isso nós temos bons comediantes brasileiros e estrangeiros que podem suprir essa demanda com muito mais qualidade, com muito mais competência do que qualquer um de nós. Eles são treinados para isso, nós não. Eduardo, essa semana você também chegou a comentar comigo sobre duas questões que a gente acha bem importante para levantar aqui. Uma é a questão do ativismo nos jornais, que você até deu uma breve introduzida em uma das questões de agora. E outra é que a técnica que a gente conhece, né, desde a faculdade da pirâmide invertida, ela está sendo ignorada até mesmo pelos grandes jornais. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses dois pontos, né, do ponto de vista jornalístico, né, da técnica mesmo. Explica o que é pirâmide invertida também, porque nem todo mundo é jornalista e ainda que sejam, às vezes também não sabe o que é. Não, eu estava conversando com a Aline outro dia em função do seguinte, né? Eu estava falando com ela a respeito dessa minha preocupação com o ativismo nas redações, porque isso envolve dois aspectos que, ao meu ver, são realmente relevantes, né? O primeiro que é que o ativismo nas redações, na minha modestíssima opinião, ele desvirtua a profissão, né? É claro que eu não estou me referindo nem à redação do jornal A, nem de B, nem à grande maioria dos jornalistas, mas é uma parcela significativa que está muito mais preocupada em fazer proselitismo do que propriamente jornalismo, né? A questão com relação, você citou aí a polarização sobre a cobertura do governo, de Bolsonaro, etc. e tal, isso acirra os ânimos e demonstra, não raramente, aliás, eu diria diariamente, cotidianamente, uma atividade profissional mais preocupada com o proselitismo, com a propaganda, do que propriamente com a informação, né? Agora parece que a impressão que eu tenho é que algumas categorias no Brasil se dividem entre ser contra ou a favor de Bolsonaro, né? Isso é muito, muito preocupante, porque, e esse é o segundo aspecto que me preocupa, a gente encontra profissionais que se acham acima do bem e do mal, tem certeza que estão acima do bem e do mal, e que, porque têm convicções políticas, julgam que as suas convicções políticas são as desejáveis, inclusive, para o exercício da sua profissão. A gente vai ter um jornalismo mais preocupado com esse tipo de propaganda e menos com a precisão do dado. Falei com a Aline, essa história da pirâmide invertida é o seguinte, e é isso que me preocupa, aliás, no que diz respeito à cobertura do cenário político, eu não estou tão preocupado com quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista, quem é petista, quem é PSDB, não estou preocupado com esse aspecto do que com jornalistas que, por cima do crachá de repórter, vestem a camisa de um partido. Não me refiro, obviamente, à grande maioria, mas a um segmento que faz bastante ruído, faz bastante barulho e atrapalha o conteúdo. Essa história da pirâmide invertida é o seguinte, eu estava citando para a Aline, estava lembrando para a Aline, né? Em jornalismo a gente tem uma técnica redacional, aquela técnica boa e velha técnica redacional, e não é preciso nem ser jornalista, nem ser um gênio para entender essa técnica, que consiste no seguinte: a redação de uma notícia informa primeiramente o que é mais importante. Um texto jornalístico, um texto de notícia, começa obrigatoriamente pelo evento, pelo aspecto mais importante. E o texto vai correndo e vai perdendo importância. As informações que vão se sucedendo são cada vez menos importantes. Mas você começa sintetizando um evento. Você começa sempre, num primeiro parágrafo, numa cabeça de PT, você sempre começa falando o mais importante. Citei para ela uma matéria que eu achei bastante curioso, né? E que criou uma certa polêmica aí nas redes, que foi a matéria sobre o porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro ter prestado um depoimento à Polícia Federal. E neste depoimento ele ter informado a Polícia Federal que no dia X do 2000X, ele atendeu o telefone na portaria, recebeu uma visita para o seu Jair. Bom, todo mundo conhece a história, né? Vou recapitular aqui de uma forma bastante rápida. E que o porteiro prestou esse depoimento da Polícia Federal, e posteriormente comprovou-se que o seu Jair não estava em casa, o seu Jair estava em Brasília. Acredito, tenho certeza que todo mundo aqui se lembra bem dessa história, então não vou ficar aqui chovendo no molhado. Como é que a gente conta essa história em jornalismo? A gente conta de uma forma sucinta, né? Depoimento de porteiro envolve denúncia, envolve
presidente, mas é desmentido pelos fatos. Não sei, como é que eu sintetizaria isso? Né? Essa história tem um começo, meio e fim. E o fim dela é o seguinte: o porteiro não estava falando a verdade. Ele não podia estar falando a verdade. Né? Seu Jair não podia ter falado com ele aquele dia, pelo simples motivo que seu Jair não estava em casa. Ficou óbvio. Não é a minha intenção aqui defender Bolsonaro, defender porteiro, defender PF. Mas observa só o caráter técnico da história. Eu não preciso explicar para vocês, ainda mais vocês que trabalham com isso cotidianamente, que uma história como essa não pode ser narrada como uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso não é isso é uma notícia. Pois muito bem. Qual foi a polêmica que se criou a partir desse noticiário? O nosso bom e velho Jornal Nacional vai noticiar essa informação, né? Esse caso. A rigor, e agora eu vou dar uma de velho, no meu tempo, isso era uma notinha. Não. Eles gastaram um DT de 10 minutos, dos quais pelo menos os 4 primeiros foram dizendo o seguinte: então o porteiro falou com seu Jair, que mora na casa 51, então Elcio Queiroz veio, etc. Durante 5 minutos, eu tinha absoluta certeza que o Bolsonaro matou a Marielle, pessoalmente, inclusive. Eu e qualquer brasileiro que tivesse um pouquinho mais desatento. No meio da matéria que eles vão falar: olha só, telespectador, mas tudo isso é mentira, tá? Olha só, então eu desaprendi a fazer. Antigamente a gente começava pelo resumo da história, pelo resumo do evento. Qual é a minha preocupação? E isso eu realmente acho preocupante. Isso é uma questão técnica, não é uma questão moral, não é uma questão bolsonarista ou antibolsonarista, é uma questão técnica. Não é assim que se edita uma matéria. Agora você vai me dizer que o sujeito que editou isso no Jornal Nacional não sabe fazer? Que foi um equívoco? Que foi um erro? Isso eu acho preocupante. Eles são notoriamente competentes, eles são notoriamente capazes, eles sabem fazer muito bem. Isso não foi um equívoco, isso foi deliberado. É esse tipo de ativismo que me preocupa. Então, você chegou a comentar, Eduardo, que ativismo não é informação, né? Você falou comigo que ficou bem marcada. Isso a gente falou, né, no caso, eu bati um papo com a Aline outro dia e isso ficou marcado em um exemplo em particular. Mas, caramba, todo santo dia tem exemplos. E o exemplo não vem apenas na edição, não. Vem a partir da própria pauta. Tem alguns expedientes que eu tenho visto de forma recorrente. Vamos dizer que o jornal, o telejornal, enfim, o veículo jornalístico tenha um alinhamento forte com a ideologia, ou o programa, ou a crença, lá o que seja A. Tá? Eles acreditam no partido A, no candidato A, no deputado A, beleza. E por algum estranho motivo, o candidato A foi denunciado, essa ideologia está em contestação, os interesses de grupos adversários colocam a ideologia A em xeque. Bom, então vamos fazer uma matéria isenta, né, a respeito disso. Nós que vestimos a camisa de A, nós vamos fazer uma pauta, e nessa pauta a gente vai entrevistar um representante da ideologia A para falar sobre tal aspecto, outro representante da ideologia A para falar sobre outro aspecto, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, todos eles defendendo a ideologia A, e vamos ouvir um cara da ideologia B, para a gente mostrar que a gente é isento. Pô, é muita cara de pau. Mas é isso que eu vejo todo santo dia. Todo santo dia é isso. Quando você vê a matéria, ela realmente, quando você vê a seriedade do apresentador, o cara é sério para burro, né? O cara é sério. E agora é uma denúncia grave. Aí quando você vai ver a denúncia, político X usou uma gravata feia. Houve 10 adversários dele e um cara que está a favor dele. Foi isentíssimo. Caramba, esse expediente é primário. No entanto, a aparência, a forma é muito bonita, né? A gente parece que está lidando... E tem outros vários, né? Eu não vou cansar a beleza de vocês aqui citando todos, mas para quem é do ramo, isso fica tão evidente. A gente falou seleção de fonte, por exemplo. Né? Seleção de fonte, a gente vê isso em técnica de reportagem, né? Na faculdade, né? Seleção de fonte tem 2 critérios, né? Pertinência e relevância. A gente vai falar sobre Covid... Eu não vou chamar o seu Manuel da Estina, vou chamar um médico, vou chamar um infectologista, vou chamar alguém do ramo, vou chamar uma fonte primária, alguém que se contaminou ou que perdeu alguém da família. É assim que a gente seleciona a fonte. Não, a gente vai fazer uma matéria sobre Covid e eu vou chamar o Caetano Veloso. Por quê? Porque ele é muito gente, porque ele fala bem, ele é querido, ele é legal. Que bobagem é essa? Mas é isso que eu tenho visto constantemente. A falta de critério para se eleger uma fonte. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem
não sei se eu posso chamar aquilo de reportagem, mas, enfim, um artigo de uma psicanalista, né? Uma psicanalista falando sobre como é que é a psicopatia do Brasil. O Brasil está muito psicopata, né? Interessante, né? Ela é psicanalista entende de psicopatia e coisas que tais, né? Não, na verdade era uma ode contra Bolsonaro de alto a baixo. A minha pergunta é, por que uma psicanalista tem legitimidade para falar de Bolsonaro, mais do que qualquer outro profissional de qualquer área? Ela é tida a vida como uma grande pensadora, muito embora ela não tenha nem formação, nem senso, nem nada com relação, nem à ciência política, nem aos fatos. Aliás, nem jornalista ela é, para estar acompanhando os fatos de forma como vários colegas estão. É uma figura, é uma peça de propaganda. Essa criatura é chamada para dar entrevistas a respeito da psicopatia do brasileiro. Na entrevista dela, tudo que ela fala tem a ver com o seu posicionamento político e as suas opiniões perante o governo. E, acreditem, nada sobre psicanálise ou psicologia. Ô, diabos, então para que ela foi chamada? Essa que é a valorização. Fontes que valem pouco e que são valorizadas. Fontes que valem muito e que são desvalorizadas. Isso também é um recurso, digamos assim, useiro e vezeiro da imprensa tem sido, desde sempre, e com muita intensidade nos últimos meses ou anos, de forma a coadunar, né, de forma a tentar legitimar um discurso que nem sempre é legítimo ou se baseia nos fatos. Mas, no entanto, quando o telespectador assiste um negócio desse, ou lê, puxa, mas que matéria bacana, que entrevista legal. Não, isso não é uma entrevista legal, isso é uma peça de propaganda. Nada contra a propaganda. Beleza. Mas se eu quiser ver propaganda, eu ligo na hora do intervalo. Interessante essas questões que você pontuou, Eduardo, e eu trabalhei no G1, né, até março isso. E é curioso porque lá no G1, de uma maneira geral, né, eu trabalhei em Petrópolis, mas eles fazem uma medição da matéria, né? Então, voltando aqui rapidinho só para a questão da pirâmide invertida. Eles conseguem medir a audiência em cada parágrafo da matéria. Em cada parágrafo, sim. E a conclusão é de que a maior parte dos leitores não chega ao final da matéria, né? Portanto, eles pedem, né, matérias menores, que sejam mais, assim, tenham todas as informações, né, mas que não seja uma matéria gigante, porque as pessoas não chegam, né, lá no final. E se a gente não respeitar a pirâmide invertida, a gente não conta a história, né? Você imagina, se deixar para o final, o leitor não vai saber o que aconteceu. Esse é um texto literário, sei lá, jornalístico, não, lógico que não. Né? Sim, exatamente. E isso é bem curioso. Mas pode, PH, ver os comentários aí. É isso, chegaram alguns comentários aqui. Vou bater uma bola contigo aí. O pessoal está participando. O Daniel Câmara mandou o seguinte: todo mundo com saudade, muito ex-aluno seu com saudade das suas aulas. Gente boa, Daniel Câmara, gosto muito desse rapaz, um cara muito bacana. Gente boa, também gosto muito. Um grande abraço para ele. Abraço. Está falando aqui, veja a questão da pirâmide invertida ignorada como uma tendência atual em criar um certo suspense para o tema que está ali escrito, uma forma de prender a atenção, visto que hoje se muda muito fácil de conteúdo por conta da velocidade com as coisas para visitar na internet. É isso, Eduardo? O pessoal fica falando aí de clickbait, né? Parece que é essa a expressão, né? Vocês sabem que eu sou meio velho, né? Então não conheço, não estou muito... não incorporei muitas expressões cotidianas da internet, das redes sociais, mas a ideia de uma manchete espetacular para obter a atenção do leitor, isso é um recurso antigo e que na internet se intensifica naturalmente, porque a audiência também é medida pelos cliques, né? Isso já se usava, sei lá, na mídia impressa, o que a gente brincava, né? Chamava de estelionato editorial. Você via um título, né, espetacular, vai ler a matéria, não é nada daquilo. O que houve? O que houve é que quem faz o título não é quem faz a matéria. Quem faz o título está preocupado em chamar a atenção. Se era assim na mídia impressa, que dirá agora no jornalismo online, onde existe uma interação tua com a manchete a ponto de clicar nela ou não, em função do interesse que ela te desperta. Eu acredito que sim, acredito que é um fenômeno bastante mensurável, inclusive, né, como citou a Aline aí, né, uma estratégia, né, que eu acho um pouco desleal, né, com o leitor. A gente não é da nossa meta chamar a atenção do leitor apenas, a gente chama a atenção do leitor para aquilo que interessa.
ou que supostamente interessa, ou supostamente é relevante para ele. Há muitos anos atrás, e bota muitos anos nisso, bota aí uns 80, o Assis Chateaubriand, lá nos seus diários associados, ele baixou uma norma de redação, ele proibiu o uso de títulos, de pontos de exclamação nos títulos. Os títulos vinham sempre com ponto de exclamação, sempre títulos sensacionais, né? Getúlio Vargas vai a Petrópolis, exclamação, né? E ele falou, olha, não pode botar ponto de exclamação por 2 motivos. Se você coloca um ponto de exclamação numa notícia que é muito boa e que é de interesse público, o ponto de exclamação é dispensável. A notícia é boa por si mesma. E se a notícia é ruim, ela é fraca, tem pouco apelo, botar ponto de exclamação não vai torná-la boa. Olha só, o Assis Chateaubriand, hein, falava isso. Essa ideia ainda existe, né, em alguns, ou pelo menos parece existir em alguns momentos, quando eu passei por essa experiência, acredito que todos nós passamos eventualmente, de se deparar com um título sensacional e com uma matéria que não era bem isso, né? Não era tão sensacional assim. Talvez, isso, não sei se tem a ver com... aliás, acredito que isso não tem a ver com um recurso propriamente do contexto ou de uma estratégia política, nem nada, não. Acho que isso é antigo, né? A internet só veio a intensificar, acredito eu, esse tipo de estratégia desleal aí com o pobre coitado do leitor, do telespectador, né? Pois é. O William Santos está pedindo aqui a nossa opinião sobre os ataques à imprensa. Algo que a gente tratou nas outras lives, né? E hoje teve mais um caso aí, uma agressão, um ataque aí de um maluco que foi lá na Globo, né? Queria ver a Renata Vasconcelos e agrediu uma repórter, né? Enfim. Como você vê isso, Eduardo? Bom, um abraço para o William aí também. Grande abraço para o William, gente boa também, cara bacana. Obviamente, acredito que é consensual, né? Ninguém vai apoiar ou bater palmas por um ato de violência, ainda mais se tratando de uma violência física, né? Que atinja esse nível, né? É lógico que não. A parte chata da coisa é o seguinte: os chamados ataques à imprensa são muito curiosos, né? Eu fiquei vendo alguns dos ataques à imprensa. Segundo entidades claramente comprometidas com linhas ideológicas, a imprensa, durante o governo Bolsonaro, sofreu muito mais ataques. Aí vamos ver quais são os ataques. Sabe o que são os ataques? São críticas. São críticas na maior parte das vezes, né? Sob um guarda-chuva de liberdade de expressão, tem muito coleguinha que bate no peito porque foi criticado e fala, não, estão atacando a imprensa porque houve uma piadinha mal feita, um comentário infeliz, apontou-se um erro efetivo e isso é tomado como um ataque à instituição ou como às liberdades de imprensa e se faz um grande carnaval em torno disso. Olha só, eu estava participo de um grupo onde vários jornalistas estão presentes no WhatsApp e nesse grupo houve... Eu não sei se foi um político, se foi Bolsonaro, enfim, não sei quem foi, fez uma crítica muito contundente à imprensa. Ficou todo mundo horrorizado. Ai, meu Deus! Como é possível? Estão atacando a liberdade de expressão. Não, estão atacando o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Seja adulto. Entenda as críticas, rebata se for o caso, faça um trabalho melhor. Não se submeta a isso. Ah, mas assim não é possível. Estão amordaçando o jornalismo. Jornalismo antifascista. Ai, meu Deus, vamos deixar de palhaçada. Isso é uma bobagem, sem tamanho. E tem outra coisa, algum de vocês, a gente trabalhou junto, vocês estudaram no curso que eu trabalhava, né? Alguém falou para vocês que ia ser fácil? Isso é verdade. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Alguém disse para vocês, olha, você vai ser jornalista, você vai chegar com vermelho, um cara servir champanhe, com caviar, todo mundo vai ficar te pageando. Alguém falou isso para vocês? Eu espero que não, porque quem falou que ia ser fácil? Era você que citava uma estatística dizendo que não sei quantos % desistiam ou ficavam decepcionados ou desapontados. Eu lembro muito disso, mas não lembro quem era o professor que falava isso. Não era uma estatística propriamente, foi um levantamento feito pelo Sindicato dos Jornalistas da cidade do Rio de Janeiro nos anos 90. E eu respondi esse questionário, né? Fizeram várias perguntas ali, e uma das perguntas era defina jornalista com uma palavra. Não jornalismo, jornalista. Em outras palavras, defina-se com uma palavra, né? E a palavra que ganhou foi...
Decepcionado, não, como é que é? Desiludido. Frustrado? Desiludido. Não, foi- Desiludido. Desiludido, exatamente. A palavra que ganhou foi desiludido. Ora, se tanta gente assim se sente desiludida, é porque foi iludida, né? Um dia. Né? E eu, inclusive, quando a gente trabalhava junto, eu sempre enfatizava isso. Não se iludam. Então, quer dizer, eu cheguei, fui entrevistar o presidente da República, ele me deu uma resposta grosseira. Ai, é um ataque à liberdade de imprensa. Deixa de bobagem. A resposta grosseira é uma informação. Use na sua matéria. Trabalhe na sua matéria um objetivo. Ele pode dar a resposta que quiser, ele não tem compromisso com o fato. Você tem. Quando isso é elevado à condição de ataque às instituições, né? De novo, não estou me referindo a todos os jornalistas, nem a todos os veículos, eu estou falando de uma forma bastante genérica, sobretudo em função da gritaria que se fez a partir de não ataques, mas meras críticas ao trabalho da imprensa, muitas vezes um trabalho que não foi bem feito mesmo. Bom, o negócio é o seguinte, fazer igual o goleiro, pega a bola no fundo da rede, né, e dá a saída, tomamos gol, vamos lá. Não. Nós somos inatacáveis. A presidente da Federação dos Jornalistas, para vocês terem uma ideia de como é que é o nível dessa... Eu não sou psicanalista, não, mas eu vou me atrever a tanto, né? A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas Brasileiros declarou, numa sessão na Câmara dos Deputados, dentre outras coisas, eu só vou citar essa para demonstrar o exemplo desse tipo de pensamento que eu acho é bastante negativo para todos nós. Ela considera que é despropositado um jornalista responder por delito de opinião, sabe? Calúnia, injúria, difamação, que está previsto no Código Penal para todos os brasileiros, que prevê penas de até 3 anos de prisão no caso de condenação. Pois é, segundo a Federação dos Jornalistas Brasileiros, na figura da sua presidente, isso não devia ser aplicado a jornalista. Quer dizer, todos os brasileiros podem ser processados por calúnia. Nós não. Nós estamos acima da lei agora, né? Nós somos melhores que os outros. É uma de uma Eduardo, só fazendo um adendo. Se preocupa, né? Só fazendo aqui uma observação, só estou recebendo algumas mensagens. Muita gente criticou o fato do presidente mandar os jornalistas calarem a boca e de ter feito uma agressão de cunho sexual com uma jornalista também, né? Nesse caso, acho que ele pegou bem pesado, né? E aí, quando ele agride né, todo mundo se sente agredido. Acho que, obviamente, assim, né? Porque parece que manda calar a boca, tá mandando a classe inteira calar a boca, né? Como você vê esses ataques especificamente? Não, e só para pegar uma carona aqui e já emendar a pergunta da Luciana Bassul. Você conhece essa senhora, Eduardo? Grande colega, grande profissional, alguém por quem eu tenho um profundo respeito. Trabalhamos juntos durante muitos anos. Gosto muito da Luciana, tenho muito carinho por ela. E que participou da nossa live aqui há algumas semanas, foi muito bacana. Um beijo para a Luciana. Ela está falando aí, dando uma opinião sobre os mecanismos que a gente tem para apuração, né? E aí ela cita outro tipo de ataque, que eu acho que está nessa linha da pergunta do William, que foram o pessoal na rua, né? Quer dizer, nas TVs, o cara tá lá fazendo o link ou fazendo a passagem e vem alguém, joga alguma coisa, grita Globo lixo ou coisa parecida, né? Exatamente. E aí ela cita essas questões que eu acho que está em linha com o que a Aline falou, condutas mais objetivas aí, e pergunta como você enxerga o futuro do jornalismo, citando que nós profissionais estamos sendo julgados pela sociedade. Concordo com ela, né? E entendo que essa reação inadmissível, né, intolerável, de violência contra, não jornalistas, mas contra quaisquer pessoas, e principalmente contra profissionais no exercício da sua atividade, tem muito a ver com um cenário de exaltação dos ânimos, né, um cenário de exaltação, no caso do Brasil, de uma exaltação política, né. Entendo, né, concordo com a Luciana na sua explanação aí a respeito de não ser admissível um cenário como esse, né, de não ser aceitável, né, a gente não deve, obviamente, aceitar passivamente a agressão a um colega, é lógico que não, né, tem que se criticar esse tipo de iniciativa, mas eu entendo que isso tem mais a ver com o contexto, né, é claro, tem a ver com uma série de fatores, mas entendemos que não é uma prática comum, né, não é comum que os jornalistas sejam agredidos constantemente. Se isso aumentou, e eu estou falando de violência física, se isso aumentou, entendo que isso tem mais a ver com radicalismos, independente da cor da bandeira, radicalismos que, obviamente,
são deletérios, né, são negativos, não apenas para a nossa profissão, mas para todas as profissões. E concordo com ela também no que ela diz aí a respeito de estarmos sendo julgados. Estamos sendo julgados, sim, os jornalistas todos. A imprensa é uma instituição que, em todas as pesquisas de opinião ao longo das décadas, desde que isso foi feito, evidentemente, sempre teve muita credibilidade, né? A imprensa, a igreja, os Correios, o Exército, né? Eram instituições que estavam sempre ali disputando os primeiros lugares em termos de credibilidade popular, né? No nosso país. E esses números têm se reduzido bastante nos últimos meses, né? Uma pesquisa recente, até comentei aqui um pouco antes da gente começar a nossa conversa online, comentei aqui a respeito de uma pesquisa, se eu não me engano, da CNT, divulgada mês passado, sobre a cobertura da imprensa, a respeito da cobertura da imprensa sobre o Covid. E nessa pesquisa revelava-se que, aliás, cobertura da imprensa não, uma pesquisa sobre o Covid, ou sobre a opinião dos brasileiros a respeito do Covid de maneira geral. Um dos aspectos era o papel do governo, né? O governo foi criticado, né? Nessa pesquisa revelou-se que 33%, parece, dos brasileiros achavam que o governo não tinha credibilidade para conduzir o assunto. Isso foi noticiado em prosa e verso em diversos jornais. A mesma pesquisa, no entanto, informava que 39% dos brasileiros não acreditam na imprensa. Isso não foi noticiado, com tanto alarde, né? Estamos sendo julgados, sim, e o que é pior, temo que essa, eu espero, minoria tão ruidosa em favor de uma causa política ou de um proselitismo político, e que coloca o seu proselitismo político acima do interesse profissional, esses caras desvirtuam o destino da profissão e comprometem a todos nós. Acredito que todos vocês, como repórteres, já devam ter passado pela experiência. Você vai entrevistar alguém, é um assunto eventualmente inócuo, e a pessoa te responde da seguinte forma: não quero dar entrevistas porque uma vez eu dei entrevista para o jornal e o jornalista deturpou tudo. Quem foi repórter passou por essa experiência. Quem quer que tenha feito trabalho de reportagem alguma vez na vida já passou por isso. Pois bem, assim como um elemento isolado pode dar uma resposta dessa, porque um colega trabalhou mal no passado, eu fico me perguntando e fico temeroso de que uma parcela da nossa categoria se dedique ao desvirtuamento da profissão, a ponto de a gente estar na rua e o cara falar: você é jornalista? Poxa, você é falso que nem todos, ou a maioria? Você mente que nem todos? Será que a gente vai chegar nesse dia? Tomara que não, né? Mas, claro, concordo com a Luciana, a gente está sendo julgado, sem dúvida. É aquela coisa, né? Sou jornalista, e não tem problema nenhum nisso, não, tá? Ser julgado faz parte de estar na sociedade, né? É lógico. Desculpa. Aí dentro desse contexto também, não é comum, né? Pelo menos assim, sou jornalista há 10 anos, como você bem sabe, né? Me formei em 2010, e eu nunca tinha ouvido ou visto um presidente mandar um repórter calar a boca, né? Um presidente atacar, assim. E realmente, a gente está muito desvalorizado a ponto das pessoas não quererem, né, dar entrevista para o jornalista. Não, mas o jornal mente. E aí tem uma coisa que o Douglas também levantou na live dele, é que muitas vezes o profissional é atacado pela conduta da empresa, né? Pela linha editorial que a empresa mantém. Então, claro. Os jornalistas, nós, né, quando a gente vai para uma operação, para uma coletiva, nós vamos enquanto profissionais, né, a fim de captar informação de uma maneira imparcial. Mas, às vezes, somos atacados pelo que o veículo está fazendo. E a gente sabe, Eduardo, as condições da profissão, né? O jornalista não tem grandes salários, exceto poucas opções, né? A gente estuda muito para ser bem pouco reconhecido, né, dessa parte financeira. Temos família, trabalhamos de segunda a segunda e não temos condições que um médico, por exemplo, que trabalha de segunda a segunda tem. E temos também, temos que ter, né, esse compromisso com a verdade, porque ela pode salvar vidas ou não, né, ou ter um outro tipo de conotação. Então, eu queria também que você pontuasse um pouquinho essa questão da desvalorização do profissional e se tem como a gente mudar isso, né? O que é preciso ser feito para que a imprensa seja valorizada? E aí eu digo a imprensa, não a grande imprensa, né? A imprensa de uma maneira geral. Não somente a grande imprensa. Não, entendi. Eu entendo aí dois
dois aspectos na tua pergunta. O primeiro tem a ver com, ainda tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, a respeito de ataques, né? Os exemplos de ataques do Jair Bolsonaro à imprensa, ou a profissionais de imprensa, são notórios, né? Não é novidade nenhuma. A maneira como o candidato e depois presidente tratava ou trata profissionais de determinados veículos não é novidade para ninguém. Eu só tenho uma coisa chata para dizer. Isso também não é novidade para ninguém mesmo, porque isso se faz há 50 anos, 60 anos, sei lá quantos anos. Que eu sei tem 30. Né? Porque também eu já fui tratado dessa forma por determinados personagens políticos, e nem por isso fiquei magoado, chorando, porque, ai meu Deus, a liberdade de imprensa está sendo atacada. Jair Bolsonaro merece críticas nesse sentido? Não tenha dúvida. Eu não falo sobre o ponto de vista político, falo sobre o ponto de vista técnico. Né? Quem quer que tenha trabalhado com assessoria de imprensa já viu incontáveis equívocos que ele comete ali no trato com a imprensa. Não precisa ser nenhum gênio da bola para saber que você pode criticá-lo também com relação à sua postura. Um presidente não pode falar assim, não pode... Beleza, é uma opinião sua, tranquilamente. A minha crítica, no entanto, são principalmente voltada aos profissionais que não estão opinando. Eu falo principalmente do repórter, para falar uma coisa que a garotada fala, né? Do jornalista raiz. Eu estou falando de repórter. É o cara que busca a notícia. Esse cara dá a sua notícia em um tom editorializado, porque está magoadinho, porque, eu não gosto do Bolsonaro. Pô, larga de bobagem, escreve a sua matéria, deixa as opiniões para o articulista, né? deixa as opiniões para o colunista, né? E críticas ou xingamentos ou grosserias, isso também é notícia, tá? Vamos ser um pouco objetivo com relação à fala dele. Quem quiser, a gente tem no veículo, né, no jornal, no telejornal, um profissional avalizado para fazer esse tipo de crítica, né? Que, obviamente, não pode chegar ao nível da violência, e eu já não estou falando nem de Bolsonaro, mas estou falando de qualquer um, não deve chegar ao nível da violência. Mas você, partindo dessa premissa aí, você tinha perguntado sobre a tendência disso melhorar, né? É lógico que a gente só pode fazer conjectura, né? A gente não tem uma certeza dos caminhos que a profissão ou a própria instituição imprensa vai percorrer. Eu estava conversando com o Bruno e com o Felipe também ainda há pouco. Eu sou um pouco otimista, né? Talvez eu seja meio poliana nesse sentido. Eu entendo que a profissão vai evoluir para o melhor, malgrado os eventuais momentos de queda. E tem alguns motivos que me levam a crer assim. As grandes empresas de comunicação, elas têm sofrido uma concorrência desleal de uma internet, e o seu posicionamento magnânimo acima do bem e do mal já está seriamente comprometido, né? O que se levava muito a sério na manchete no jornal do passado, hoje nem se leva tão a sério assim, porque nós temos blogs de informação, nós temos jornalistas profissionais, ou sites, enfim, que oferecem um trabalho muito mais consistente, menos apartidário, menos prolixo, etc, etc, etc. Então, eu entendo que esse viés é muito bom, porque democratiza a informação, né? E isso aí não é preciso ser nenhum gênio da comunicação para entender. Mas também acredito no destino mais otimista, em função de outro aspecto que eu estava comentando com vocês mais cedo, que diz respeito e é claro que isso é uma generalização muito, muito grande, né? A respeito das novas gerações, né? As novas gerações também são alvos de crítica. Eu, quando era da nova geração, também era alvo de crítica. Quero crer que, há 50 anos atrás, os jovens jornalistas eram muito criticados. Por quê? Esses garotos não querem nada, eles não leem, eles não têm cultura. Moçada, eu também ouvi isso, tá? Dos caras que eram mais velhos que eu. Mas percebo que, malgrado as críticas, apesar das críticas, a gente tem aí, sim, uma geração menos, por favor, isso é uma generalização muito ampla, pouco preocupada com o aprofundamento de uma reflexão, de uma análise, né? Com dificuldade de absorver conteúdos que exijam uma reflexão mais acurada. E é natural que na formação de jornalista haja um mínimo de exercício intelectual mais aprofundado, até mesmo para você poder conduzir e produzir conteúdos para terceiros. Numa era de instantaneidade, né? Vou ler o jornal. Aí o cara pega o Twitter, vê os 10 mais, já li. Pronto, acabou. Não, meu irmão, ler jornal não é isso, não. Né? Bolsonaro é feio, Bolsonaro é bonito, celebridade, 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 pronto, já sei o que está acontecendo no mundo. Claro que eu estou caricaturando, né? Isso é uma caricatura, isso é uma piada, lógico, mas
não que se tenha chegado a esse ponto, mas jornalistas que trabalham neste caminho, obviamente, estão menos preparados do que jornalistas do passado. Então, estava comentando com o Bruno aí que sim, e não se trata de uma questão da profissão, mas das gerações como um todo, há um menor interesse naquela cultura livresca do passado, na cultura cinéfila do passado, tudo bem. Mas sigo poliana, tá? Acredito que as novas gerações têm menos comprometimento ideológico, têm menos comprometimento partidário. Entendo que os profissionais hoje são mais técnicos do que já foram no passado, um passado em que a qualidade de um jornalista se media pelo tempo que ele estava inscrito num partido político. Fulano de tal, mas ele está no partido tal há muito tempo. Isso aí era um brochezinho de dignidade do profissional. Acredito que os jovens não têm esse tipo de mensuração, né? Eles não se medem por aí. Então, apesar de eventuais deficiências, eu acho que a honestidade intelectual é muito mais preponderante nas jovens gerações do que já foi um dia, onde a desonestidade intelectual nas redações era a tônica, né? As questões técnicas, inclusive, não se submetiam no sentido que estão se submetendo hoje, mas de uma maneira geral. O jornalista julgava-se muito, como inclusive continuam alguns colegas se julgando, muito natural que eu seja partidário, para não falar de futebol, para não falar de política, então vou falar de futebol. Eu visto a camisa do meu Vasco da Gama e vou ver tudo sobre a ótica do Vasco da Gama. Então eu vou ser jornalista, primeiro eu sou Vasco, depois eu sou repórter. Minha notícia de amanhã, torcida do Flamengo cai, o número de torcedores do Flamengo é cada vez menor. Flamengo ganha, aí eu não noticio. Né? Flamengo perde, manchete. Porra, que cobertura é essa? Quem dera, né? Quem dera, né? Vascaíno, quem dera, né? Que diabo de cobertura é essa? Que credibilidade é essa? Eu sou vascaíno, desde que eu nasci, eu tenho grande credibilidade. Que bobagem é essa? Estou dando exemplo do futebol aqui, acho que tenho certeza que vocês entenderam, como uma alegoria, um procedimento político que está acontecendo e que compromete a todos nós. Mas eu espero, né, como boa poliana que sou, que as jovens gerações não vão ter nem esse mesmo comprometimento, nem essa mesma atitude. Mas, apesar de constantemente a gente ver isso no noticiário hoje, eu tenho a esperança de que as novas gerações não vão ter essa desonestidade intelectual que tanto permeou, politicamente falando, as gerações do passado. Né? Tomara que eu esteja certo. Eduardo, vou passar aqui mais dois comentários, mais duas perguntas e alguns comentários, né? Porque a gente já vai se estender um pouquinho aqui, que a conversa está muito boa, tá bom? Eu que agradeço aí pela conversa boa, pô. Legal, pô, gente que agradece. Tá todo mundo adorando aqui, a Marilísia, o Vitor Carneiro, André Rezende, Rogério Tosta, Ana Paula Tapajós, o Bruno Freitas falando que você foi a maior inspiração da faculdade. Pô, que gentileza, muito obrigado. O Tarlen Felipe mandou um texto bonito aqui, agradecendo a gente e parabenizando você. E a Elisa de Oliveira, que você deve conhecer também, né? Vagamente. Pois é. Minha sobrinha. Ela pergunta se essa queda na qualidade ao produzir a notícia que você tinha falado mais cedo, se isso está relacionado à queda do diploma. A questão do diploma é velha, velha não, já tem uns 10 anos, né, essa conversa. Né? 10 anos, sim. Pelo menos aí, de STF, quando foi suspensa a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Bom, eu não acredito que tenha uma relação direta, não, até porque, e mais uma vez eu estou me referindo ao repórter, ao noticiarista e à grande imprensa como um todo, não estou falando de outras iniciativas. A grande imprensa, os grandes mercados, né, as grandes empresas continuam exigindo diploma, né? Então, você chega na redação de um grande jornal, de um grande telejornal hoje, você vai encontrar jornalistas sem diploma? Acredito que sim, mas eles vão ser uma ínfima minoria. A grande maioria continua tendo diploma. Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, quando foi proferida a sentença do STF nesse sentido, eu assisti ao glorioso, magnânimo e espetacular Jornal Nacional, né, que, como vocês sabem, é apresentado pelo publicitário William Bonner, que não é jornalista. Bom, tudo bem, legal, o cara faz um trabalho lá, bacana, mas ele não é jornalista, tá? Mas ele é bacana, ele faz cara, bocas, ele é um cara bacana. Aí chora, é uma beleza. Aí ele anunciou o seguinte, né? E hoje o Supremo Tribunal Federal anunciou que não é preciso mais, não existe mais a obrigatoriedade do diploma para a contratação de jornalistas profissionais. E falou isso num tom, digamos assim, festivo, né? Que era o tom do patrão, né? É o que
todos os patrões queriam, porque olha que beleza, eu posso botar qualquer um de jornalista aí, tá tudo certo. E na mesma notícia ele anunciava o seguinte, no finalzinho, deve ter nos YouTube da vida aí, mais uma observação, aqui na Organização Globo, para trabalhar como jornalista tem que ter diploma. A gente está achando ótimo que caiu a exigência, mas aqui a exigência continua. Ora, pitombas. Então, não mudou nada, né? Inclusive, a gente vive num país muito divertido, né? Porque tem esse negócio, tem uma decisão da Suprema Corte que não altera em absolutamente nada a realidade de mercado de jornalistas, né? A gente agora, recentemente, eu ontem morri de rir, quer dizer, morri de rir, de chorar, sei lá, enfim. A gente tem o Brasil inventou uma figura jurídica sensacional, a do decreto facultativo, vocês já viram isso? Vem o governador e decreta um negócio. Depois do lockdown parcial, né? Você obedece se quiser. É um decreto, mas não é obrigatório não, tá? É um decreto do governador, mas não é obrigatório. Aí vem o prefeito e fala, bem, eu só vou obedecer uma parte, tudo bem, é um decreto facultativo. Aí vem a juíza de primeira instância e fala, não, nenhum dos dois, vai ser o que eu quiser. Depois vem o juiz de segunda instância e fala, não, é o que eu quiser. E eu quero que o Supremo já decidiu. Que papo de maluco, tudo isso gerado pelo quê? Por um decreto, né? Que não alterou a temperatura do Sol no que diz respeito a confinamentos, etc. E tal. Então, acredito que a questão do diploma também não foi decisiva para a queda ou aumento da qualidade na produção jornalística do nosso país. Posso estar errado, claro, mas nos últimos 10 anos eu entendo que ela caiu ou subiu em determinados momentos e pontos e contextos em função de outras questões que não um diploma. É claro que o diploma é sempre um diferencial, porque ele, além, lógico, de comprovar uma formação do profissional, comprova também o seu comprometimento com a profissão, né? Você não fica 4 anos numa faculdade para exercer outra profissão, ou deliberadamente porque eu estou afim, não vou fazer jornalismo porque eu quero ser professor de educação física, eu quero ser jornalista, então vou fazer publicidade. Não, calma aí, né? Aquilo ali demonstra um comprometimento ético, inclusive, com a sua profissão. Então, eu entendo que o diploma tem a sua importância, não tenha dúvida, mas não acredito que ele tenha uma relação direta com a queda ou aumento da qualidade do noticiário nesses termos, né? Mas você acha que tem relação com a desvalorização do profissional? Eu entendo que não, porque o público, de uma maneira geral, não vê o jornalista. Aliás, ele não entende bem o que é o jornalista, ele não sabe bem o que é o jornalista, né? Um telejornal, por exemplo, pode ser apresentado por um cara que não é jornalista. Mas, caramba, se tem um cara apresentando telejornal, ele é jornalista, né? Pode aparecer um comentarista, um colunista, falando da sua área de conhecimento, um médico, um advogado, ele é jornalista. Acabei de citar para vocês uma psicanalista que fala de tudo, menos de psicanálise. Ela é jornalista, inclusive se autodenomina jornalista. Formação da mulher, graduação em psicologia, mestrado em psicologia, pós-graduação em psicologia. Mas ela é jornalista. Então, a desvalorização não vem por força de como o jornalista é visto, com ou sem diploma. Eu acho que o grande público não está preocupado propriamente com a diplomação ou não, mas com a honestidade intelectual dos profissionais e a maneira como eles se expressam, né? Com que linguagem, com que abordagem. Esse cara está falando uma coisa que eu estou vendo. Esse repórter está apresentando alguma coisa que eu testemunho, alguma coisa que eu sinto. Isso tem mais a ver com a legitimação do jornalista perante o público do que qualquer diploma. Acredito eu. Bem comum, assim, nas redações, né? PH e Bruno devem ter passado por isso também, mas as fontes que só falam com determinados jornalistas. Eu dou entrevista, sim, até fontes oficiais mesmo, mas só para a linha, né? Eu falo, sim, só com fulano, né? Então, tem essa questão de acreditar em uma pessoa, confiar, e por inúmeros motivos. E no nosso caso, a fonte tem a ver com a confiança, né? Sobretudo, né? Principalmente confiança. E no nosso caso era exatamente isso. As pessoas só queriam ficar com a Aline, só queriam fazer apuração com a Aline. Você não tinha um crédito, PH? A gente não tinha crédito. Você não tinha credibilidade nenhuma? O que é isso, rapaz? Não diga uma coisa dessa, eu não acredito. Mas eu tenho aquela coisa que você comentou, da cara de pau, sabe? Tipo, a fonte desliga, ok, eu ligo de novo. Isso também faz parte do nosso show, né? Não tem jeito, né? Não dá para fugir disso. Né? Não dá para chorar, né? Até que a pessoa acha melhor, né? Tipo, é melhor atender do que ela ficar me enchendo o saco. Você tem um bom assessor de imprensa, com certeza. Eduardo, eu queria trazer a questão aqui do jornalismo mais para o âmbito regional, né? Falar um pouquinho de Petrópolis. A gente já disse aqui, nós três fomos seus alunos, né? E a gente lembra muito de você, a gente conversou um pouquinho antes até sobre essa realidade, e que você falava muito isso sobre o fim do jornal impresso.
Agora, em março, e a gente fala agora porque essa noção de tempo acho que está muito vaga para todo mundo, né? A gente viu o fim da Tribuna de Petrópolis, um jornal com 118 anos. Na nossa primeira live, inclusive, foi o Douglas Prado, então editor do jornal. Ele falou que ele, inclusive, foi pego de surpresa ali com o fim do veículo. E a gente queria entender se você considera essa ação da empresa, do Jornal Tribuna de Petrópolis, precipitada, e como é que você vê o avanço das novas mídias e o valor da neste momento de pandemia? Bom, eu não sei se eu não posso dizer que foi precipitado ou não, isso é uma decisão empresarial, né? E uma decisão empresarial passa por números, tabelas, administrações que estão ao largo das nossas crenças e preferências dentro de uma redação. A Tribuna de Petrópolis é um jornal no qual eu comecei minha carreira há bastante tempo, tenho um profundo carinho pela instituição. Vocês, inclusive, aí citaram alguns nomes ainda há pouco de ex-colegas, gente com quem eu trabalhei, com quem eu tenho um grande respeito, né? Então, obviamente, como um saudosista, um nostálgico, eu jamais apoiaria uma iniciativa nesse sentido. Mas é uma empresa, né? E uma empresa toma decisões empresariais que pouco tem a ver com esse afeto que a gente tem e que a gente manifesta. E é uma decisão empresarial tomada em função de um público, né? Eu tenho certeza que o pessoal da Tribuna não fechou a Tribuna porque queria, porque estava afim, que estou afim. Não, pera lá, tem uma questão econômica, essa questão econômica se deve a uma preferência do público. Provavelmente o jornal impresso já não estava vendendo como vendia no passado e se tornou inviável economicamente, acredito que tenha sido esse o caso. Então, essa morte da mídia impressa está preconizada já há muitos anos, né? No ano 2000, se eu não me engano, o editor de informática, era assim que se chamavam, a editoria sobre tecnologias em geral, novas tecnologias em geral. O editor de informática do New York Times fez uma aposta com o editor geral do New York Times, apostaram $100, que até o ano 2010 não haveria mais edição impressa do New York Times. O editor apostou os $100. Bom, nós estamos em 2020 e a edição impressa do New York Times ainda não acabou, né? Então, tem uma galera aí, eu sempre fui de mídia impressa, né? A maior parte da minha carreira foi dedicada à mídia impressa. É lógico que eu tenho um grande afeto pelo trabalho da mídia impressa, mas cada vez mais o espaço da mídia impressa fica menor, na medida em que mesmo um público fiel de mídia impressa tem migrado para a internet. Acredito que sim, Bruno, que haverá uma alteração, aliás, já está havendo, isso já é visível, uma alteração bastante profunda nos métodos de produção e na qualidade dessa mesma produção. Para você ficar num caso clássico, né? Eu não sei se você deu o azar de ter aula comigo de introdução às profissões, né? Naquela primeiro período, começo da faculdade, aí a gente, em introdução às profissões, explica lá, tem 4 fases da produção de jornalismo: pauta, apuração, redação e edição. Isso aí serve para jornal impresso, serve para rádio, serve para TV, não serve para internet. Vocês que trabalham com internet, vocês sabem muito bem disso. Às vezes a informação chega e antes de ser totalmente apurada, já está no ar, já está publicada. Ou seja, a pauta pulou para frente da edição, antes mesmo da apuração e redação estarem concluídas. Então a internet está criando uma nova forma, ou criou uma nova forma, tem criado uma nova forma de produção, que claro que já tem alterado, inclusive, a qualidade dos conteúdos. Então, resta imaginar que, mais uma vez, poliano, resta imaginar que isso aí é uma alteração, uma mudança para melhor. É um jornalismo ainda mais dinâmico, mas que continue pautado pelo princípio da informação, como é o jornalismo profissional e técnico, desde que ele se tornou profissional e técnico. A continuar assim, não vejo um grande comprometimento na qualidade desses conteúdos, né? Enquanto os jornalistas se preocuparem principalmente com a fidelidade aos fatos e a reprodução, tanto quanto possível, da realidade, ao invés de devaneios, sonhos, achismos, etc. E tal. Se a gente se mantiver fiel ao princípio técnico, acho que não vai ter nenhum problema grave, né? Otimistamente. Nesse ponto, tanto eu quanto o Bruno trabalhamos no G1, né, em Petrópolis, na InterTV, e tinha uma coisa que era muito, até comum em alguns casos, assim, a Tribuna e o Diário já deram tal informação e o G1 ainda não. Porque a gente tinha muita preocupação realmente com a informação, com a apuração, então a gente só publicava quando realmente tivesse a história fechada e, tipo, é isso com certeza, né? E muita gente se pergunta, né? Mas o G1 ainda não deu, como assim? Todo mundo já sabe, já está nos grupos de WhatsApp, né?
muito comum. Mas a gente realmente tinha essa preocupação da fonte oficial, né, de ligar, por exemplo, a Polícia Civil está dizendo, me mandou, tá aqui, tá escrito, sabe, tem prova disso, posso publicar. E o conteúdo normalmente que era, exatamente, cuidado, e o conteúdo normalmente que acabava, que a gente tinha esse cuidado maior, acabava o que estava sendo reproduzido no site, e aí era o que a dona Chiquinha, sua vizinha, te mandou pelo WhatsApp, é o mesmo que está no jornal, não faz a diferença. A diferença é que o jornal escreveu ali minimamente mais bonitinho, por assim dizer, mas conteúdo de verdade acabava deficiente. Eu lembro quando a gente conversa disso, eu lembro até do seu caso da questão da Rua Uruguai, né? Que você tinha informação dos mortos lá, mas não se dá furo desse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, esperou foi anúncio, né, formal e tal. Até lá. Foi um cuidado, né? Explica aí, Bruno, rapidamente. Vamos lá. Quando houve aquele deslizamento, né, que vitimou 2 pessoas especificamente, né, eu fiquei sabendo na véspera que a situação lá estava estranha, estava chovendo em Petrópolis, né, começa a chover, a gente já... e aí eu fui para a redação logo, era bem cedo, não tinha nem amanhecido ainda, fui para o local. Eu cheguei lá, e aí eu liguei para minha editora, que não estava me atendendo, porque era realmente, sei lá, 4 horas da manhã. Liguei para a editora, ela não me atendia e tal, foi me atender para ir lá para as 7. E aí eu falei, tô aqui no local, a situação é essa, essa, essa. Então fui passando as informações para ela, passando foto, passando tudo que eu tinha. E como eu era um jornalista local, como eu estava em Petrópolis e conhecia as autoridades daqui, o acesso que eu tive a essas pessoas foi facilitado. Também passei por isso. Chegou a grande imprensa, chegou o pessoal do Globo, chegou o pessoal do Dia, chegou o Extra, chegou todo mundo loucamente e estava todo mundo nadando ali, ninguém sabia para quem perguntar, o que perguntar, como fazer e tal. E a gente, acho que quem nasce em Petrópolis e se forma em jornalismo, acho que tem um dedinho ali para cobrir tragédia, tem que ter um quezinho ali, porque é meio isso. E aí o cuidado que eu tive foi o seguinte: como eu já tinha apurado tudo, as únicas pessoas que eu já sabia das mortes já tinham sido confirmadas, inclusive porque na hora que os bombeiros e a Defesa Civil eles estavam tratando sobre esse assunto, eles criaram um código, se eu não me engano, eu posso errar, tá? 2 apitos era quem encontrou um corpo, 1 apito é quem encontrou uma pessoa viva e 3 era de deslizamento. Pode estar totalmente errado, mas alguma coisa nesse sentido. Bom, com isso, eu sabia, então eu ouvi os 2 apitos simultaneamente lá, né? Eles encontraram os 2 corpos. Eu já tinha o nome das pessoas desaparecidas, já estava com a informação apurada, e aí a matéria já estava pronta para entrar no ar, no G1, só que aí eu tive cuidado porque é o seguinte, as pessoas que estavam ali, elas já sabiam, as pessoas, eu digo eu e a Defesa Civil e as autoridades, ninguém dos outros veículos sabia, e eles falaram, poxa, a família ainda não sabe. E aí eu fiquei muito naquela, falei, cara, eu tenho a notícia aqui, eu posso perder esse furo jornalístico, mas a família ainda não sabe. Aí você imagina, eles estão vendo para cá, o que eu faço? Eu liguei para a editora e falei, cara, deixa a matéria no ar. Já tinha sido informado que a família estava indo para lá. Falei, deixa a matéria no ar, fiquei com ela no telefone, e o prefeito estava chegando para dar a notícia que tinha encontrado os corpos e confirmar que as 2 pessoas tinham morrido. Eu fiquei de longe observando o prefeito fazer isso. Na hora que eu vi que ele tinha dado a notícia para essas pessoas, eu falei, põe no ar. A gente, de toda forma, teve furo jornalístico ali, a matéria, enfim, foi pro Globo.com, por aí vai. E foi apurado, foi tudo muito responsável e, enfim, graças a Deus por isso, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com como a gente dá informação para não matar quem está vivo, por exemplo. Mas o caso foi esse ali, tá? Cadê a minha experiência? Sim. Vida de artista, Eduardo, né? conta pra gente, enquanto repórter, né, alguma experiência que você passou que foi bem marcante assim para sua vida? Bom, o Bruno falou aí que quem é de Petrópolis tem um DNA aí para tragédia, né? E também foi meu caso. Né? Eu tinha começado a trabalhar na Tribuna de Petrópolis
Eu estava lá há pouco tempo, eram menos de um ano, talvez, quando se deu aquela tragédia de 1988, né? E eu estou chegando numa idade que começar a falar as datas é um negócio meio comprometedor, mas é fato, né? E, obviamente, eu estava no primeiro período da faculdade ainda, primeiro ou segundo período, não me lembro bem, e tive que lidar com uma situação que, obviamente, é terrível para qualquer tipo de profissional, né? Ainda mais para um profissional jovem, um profissional inexperiente, e foi muito marcante sobre todos os aspectos, principalmente em função do ensinamento, né, do aprendizado que a gente passou a ter a partir tanto eu quanto outros colegas da redação, éramos a maioria aí pelos 19, 20 anos, por aí, e todos nós tivemos que lidar com uma situação muito séria, né, e com os sentimentos das pessoas, né, não era apenas, como o caso do Covid, não são apenas números, são vidas, né, e são pessoas envolvidas nisso. Como lidar com elas, como entrevistá-las, né? Eu acho que eu contei essa história, não sei, vou contar rapidamente, não sei se eu contei para vocês no tempo que vocês eram alunos, que uma das maiores lições que eu tive é porque a tribuna tinha um pauteiro, né, essa figura mitológica das redações, havia um pauteiro que, durante a cobertura da tragédia de 88, obviamente, nas semanas que se seguiram, o forte da cobertura era aquilo, né? E ele designava várias pautas para cada um dos repórteres, e uma das pautas que todo santo dia estava lá era a historinha humana. O que era a historinha humana? Alguém que passou pela tragédia e sobreviveu, alguém que perdeu a família, alguém que perdeu a casa, enfim, uma história, como a gente tem visto fonte primária, né? A boa e velha fonte primária, narrando em primeira pessoa sua experiência pessoal. Estou eu no botequim em frente à tribuna tomando meu cafezinho, contando com um colega, rapaz, ainda bem que o Janir não me bota nessas historinhas humanas, graças a Deus. Porque eu imaginava como seria constrangedor entrevistar alguém que perdeu a família. Como é que eu vou entrevistar uma pessoa que está em estado de choque, que está desesperadamente triste, enfim, que passou por uma tragédia tão intensa? Deve ser muito chato, deve ser muito constrangedor. De repente eu sinto baterem no meu ombro assim, era o pauteiro. Você não gosta de fazer historinha humana? Vinha, o que você vai fazer amanhã? A historinha humana. A minha historinha, a historinha humana que me coube era de um coveiro que tinha enterrado membros da própria família. Nossa. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma situação... Né? Obviamente a tragédia é dele, mas quem tem que lidar com ele vai lidar de uma maneira muito constrangedora, como eu falei, sobretudo para um profissional início de carreira, né? Mas olhando agora com uma visão mais madura, eu entendo que foi uma bela lição que o pauteiro me deu, porque, como eu falei ainda há pouco, né? Quem falou para você que era fácil? Né? Quem falou que você só vai cobrir alegrias e felicidades da vida? Pelo contrário, a gente vai ter que lidar com as pessoas normalmente em momentos muito graves, né? Sobretudo para quem faz polícia, para quem faz cidade, são situações de demanda, são ressentimentos, são tristezas, são tragédias que afetam a vida das pessoas, e você tem que saber lidar com elas. Então, ou você aprende, ou você aprende. Não tem muito a lidar com isso, né? Então, eu tenho que agradecer hoje ao pauteiro. No momento, na hora eu fiquei com muita raiva dele, né? Lógico. Mas, quem nunca teve raiva do pauteiro, né? Mas eu tenho que reconhecer que, graças a ele, eu fui submetido a uma preciosa lição sobre como lidar com o ser humano de uma maneira melhor, né? Que é uma das vantagens da nossa profissão, inclusive, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro. Se quiser aprender, você aprende. O tempo inteiro você nunca para de aprender. E essa aí foi talvez uma das primeiras e um momento marcante, lamentavelmente uma tragédia, mas se é que teve algum lado bom nessa tragédia, acho que foi isso, foi me fazer, não apenas a mim, mas aos profissionais envolvidos, crescer como um profissional um pouco melhor, espero eu, né? Sim, com certeza, marcante. Espero que sim. Marcou a gente agora também. Para mim foi muito marcante, teve várias, mas essa aí, sem dúvida, né, em função da... É marcante por duas coisas. Eduardo, isso é marcante por duas coisas. Primeiro, porque a história de fato é marcante mesmo. E segundo, para você sempre tomar cuidado com o que fala, né? Exatamente, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Se eu tivesse visto o pauteiro, eu ia falar de outra coisa, ia falar de futebol, né? Mas como eu não sabia que ele estava me ouvindo, né? Mas foi um erro que eu cometi que felizmente teve um final feliz, né? Acabou sendo para mim uma lição valiosa para a profissão, né? Como pessoa, sim. Como profissional, foi uma lição valiosa ele ter me colocado daquilo. E aí, e o melhor de tudo, né? Em função de situações como essa, você perde o medo, né? Você perde, construindo a cara de pau que a Aline falou aí. Não é ser deselegante, não é ser mal educado, mas caramba, você está exercendo uma profissão, né? Que às vezes te obriga a isso. Então,
e você tem que passar por cima, às vezes, de certos pruridos morais, né? Pô, vou ficar sem graça de falar isso. Bicho, vai fazer. Vai fazer sim, né? Você não está cometendo nenhum crime, isso faz parte do teu exercício profissional. E na hora, parece que corre na veia mesmo, né? Que a gente pega e faz. Né? E você não sabe nem como foi, e foi feito. Muitas vezes Minha primeira matéria no jornal impresso também foi na tribuna, mas na primeira matéria na rua foi exatamente isso. Às vésperas tinha ocorrido uma chacina, se não me engano, foi no bairro da Glória, e aí as pessoas que tinham sido assassinadas, teoricamente, estavam envolvidas com tráfico, e aí estava tendo o velório e posterior enterro deles. Cobrir velório é terrível. E aí o pauteiro me me dá de presente essa pauta no meu primeiro dia de rua. E fala assim, vai lá cobrir o velório, mas aí você tem que entrevistar. Só que a informação que a gente tinha da polícia, inclusive, é que todas aquelas pessoas que tinham morrido estavam envolvidas com tráfico. E eu cheguei lá e falei, desculpa aí, Paulo. Eu falei, que situação. Por sorte eu cheguei e olhei e tinha uma pessoa que era uma conhecida minha. Aí eu falei, opa, fui ali por ela falou com a mãe de um dos jovens, enfim, que me contou a história, topou, deu uma intermediada, mas assim, foi sorte aquele dia, porque realmente foi daqueles momentos que eu falei, o que eu faço agora? A gente também conta um pouquinho com isso, né? Velórios tem histórias ótimas, né? Ótimas no sentido da coisa, né? De profissionais que foram cobrir velórios e passaram por experiências inusitadas, né? Particularmente os fotógrafos, né? Os fotógrafos são uma categoria assim bastante interessante, né? Porque ao contrário do repórter que pode andar no meio das pessoas com uma certa descrição, fotógrafo, fotografista, obviamente não pode fazer a mesma coisa. E em determinados velórios tem sempre o tio valente, né? Vocês não vão fotografar nada, não vão cobrir nada, quer pegar a máquina, quer quebrar a máquina, quer brigar. Aí, tem histórias assim fantásticas e lamentavelmente elas se repetem, né? Mas não tem muito como fugir disso e isso faz parte do nosso show, né? A gente fica até meio constrangido, claro, mas é uma pauta, né? E mirando nesse objetivo, a gente não tem... Pode fazer como você aí, encontra um conhecido, dá um jeito, vai ali, ouve uma conversa de gay, sei lá. Ou então faz como aquela velha anedota, né, de jornalistas, né? Que é o cara chegar num velório de alguém, vira para a mãe do falecido, como é que a senhora está se sentindo? Né? Coisas assim, né? Tem vários momentos que a gente até dá risada para não chorar da tragédia efetiva, né? Vamos rir um pouquinho da nossa atividade profissional, que às vezes também é divertido. Claro, não no sentido de ridicularizar, mas de ver que são situações meio bizarras e que também por isso essa profissão é tão boa, né? Também por isso tem uma história que aconteceu comigo, infelizmente, mas que é engraçada. Essa história é maravilhosa. Muita gente já sabe, né? E que eu queria que ninguém soubesse, mas não teve jeito. O Rogério Costa, se estiver aqui, vai se lembrar dessa situação. Eu estava aqui até agora há pouco, inclusive. A gente estava no início na tribuna também, e pediram para fazer o sepultamento. Aí, que é aquela coisa de ligar para o cemitério, ver as pessoas que morreram, botar nome, bairro e idade. E aí eu vi um anterior que estava lá domingo e segunda. O Rogério disse que viu, ó. O Rogério está concordando. Rogério sabe aí, ó. Tá aí, ó. Pois é. Aí eu liguei para o cemitério, gostaria de saber o sepultamento do dia, e a pessoa me passou e eu anotei. Aí eu falei assim, e do dia seguinte? Aí da manhã. Aí o cara respondeu assim, ainda estão entre nós. Uma voz bem assim. Só que eu ia fingir que nada aconteceu, né? Aí eu, tá, obrigada, tchau, hein? Veio o Rogério Costa, bateu nas minhas costas e falou assim, você não é a primeira. Aline, quem nunca? O bom é que você podia juntar isso com horóscopo, né? Fazer uma sessão de previsões esotéricas e tal. Pois é, exatamente. Mas o Rogério não deixou escapar e aí todo mundo... Ele tá dizendo aqui que no dia não teve como ficar quieto. Ainda mais quando é foca. Quando é foca, a gente não perdoa, não. Aí cai na pele mesmo, tem que encarnar mesmo. Exatamente. Quem nunca? Verdade. PH, quem mais está assistindo a gente aí?
O Rogério Elaine, né? Um beijo para Elaine Vieira, que está aqui. A Josi Lopes, um beijo para a Josi também. Daniela Moreira, parabenizando aí, mandando um abraço grande para o Eduardo. O Gladstone Lucas. A Elisa tá pedindo a gente encerrar, mas eu não posso deixar de perguntar isso, Eduardo. Elisa tá pedindo para você descrever como é essa coisa de escrever horóscopo. Pera, antes de tudo, eu nunca escrevi horóscopo, não, tá? Isso aí é uma história que eu ouvi numa redação que eu trabalhei, de um jornal que tinha um astrólogo que era tido e havido como o astrólogo, né? Eu conto essa história pelo seguinte: tem um velho ditado, né, do Bismarck, que ele dizia a respeito da Alemanha do seu tempo: se o povo soubesse como as linguiças são feitas, como as leis são feitas, não comia nenhum, nem respeitava o outro, né? Eu vou parafrasear o Bismarck, que em determinados momentos, se a gente soubesse como é que o jornalismo é feito, também não podia levar aquilo a sério. Tinha um desgraçado de um astrólogo lá, que era o cara, né? Ele era o cara. Aí, tido e havido, era genial, era brilhante. E naquele tempo, né, jornalismo a vapor ainda, jornalismo a vela, né? O cara mandava pelo fax as suas previsões para o dia seguinte. Pô, o cara não mandou as previsões. Chegou o fechamento, todo mundo lá, cadê o fax? Cadê a matéria? Cadê o horóscopo? Todo mundo desesperado. E aí o diagramador, havia essa figura, o designer, melhor dizendo, mas naquele tempo não era diagramador. O diagramador falou: olha só, eu conheço o estilo dele, eu já diagramei tanto essa página, né, que eu conheço mais ou menos o estilo dele, eu sei mais ou menos como é que ele escreve. O editor, absolutamente desvairado, falou: não, meu filho, manda ver, senta aí, escreve o horóscopo de amanhã. Vai ter um dia, tal, e foi. Dia seguinte, choveu o telefonema lá na redação. O melhor horóscopo de todos os tempos. Nunca houve tanta procura pelo horoscopista lá, que nem no dia que o horoscopista não falou, né? Nunca houve tanta... A outra foi... Essa foi o horóscopo. O horóscopo é uma coisa ainda mais etérea, né? Mais espiritual, fluida. Tem uma que é muito mais prática, que é a previsão do tempo. Trabalhei no jornal que a segunda página era dedicada à previsão do tempo. E todo dia botavam uma foto grande da garota do tempo, né? Então a garota vai fazer calor, ela ficava de biquíni. Vai chover, ela botava capinha de chuva. Tô falando, rapaz. Enfim, estava lá o fechamento da página 2. Fechar o tempo não era simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, não. Tinha que pegar a foto da garota, escolher, não sei o quê, tal. Tá bom. Não chegou a previsão do tempo. Ligando para meteorologia, ninguém atende. Aí o editor: caramba, porra, tá na hora, vambora, tá na hora de fechar a página. E aí, chegou a previsão do tempo? Não. Chegou a previsão do tempo? Não. Olha, já bateu o deadline, tem que fechar essa página. Mas a gente não tem previsão do tempo. Aí ele virou para um cara que trabalhava do meu lado, inclusive. Aí, você aí que tá perto da janela, olha aí pela janela. Tá estrelado? Tá, não é sol. Dane-se. Vai da praia. Aí a garota do tempo no dia seguinte de biquíni, né? Tem várias histórias, assim, E fez sol? Oi? Fez sol? Menina, sabe que eu não lembro? Eu acho que a história está previsão na memória, mas o tempo que fez no dia seguinte eu não lembro, né? Matérias feitas com antecedência, né? Essa também, tem várias que entraram para a história, tem várias ótimas. A do Tim Maia, né? O jornalista foi incumbido de escrever a crítica do show do Tim Maia. Aliás, ele fez uma matéria sobre o show do Tim Maia. O Tim Maia ia fazer um show domingo, e o fechamento era sexta-feira, o cara queria tirar o fim de semana de folga e antecipou-se a cobertura, com vários hits clássicos, como tal. Tim Maia voltou a embalar a galera, o Tim Maia morreu no sábado. E a matéria saiu no domingo. Tem várias histórias assim, sabe? Aí não tem live que chegue, né? Não apenas minha, mas acredito de todos nós, em situações muito cômicas, né? Essa do horóscopo aí que a Elisa citou foi uma, mas também foi uma legal, né? Bem legal, né? É só para registrar, o Julian Probst tá aqui, a Priscila Dianin também, rindo da história da Aline aí, e o Rogério tá dizendo uma coisa que eu não sabia, que ele entrou na tribuna pelas mãos do Eduardo para fazer a tribuna de São José. Isso mesmo. Eu não sabia desse negócio. Isso mesmo. Você, inclusive, estava citando o Rogério aí, que fique registrado aí, você citou vários nomes de alunos, ex-colegas, né? A quem eu não vejo há algum tempo, né? Eu me ressinto por isso. Quero mandar um grande abraço a todos, porque alunos, ex-colegas, colegas, enfim, são todos amigos, né? São pessoas muito queridas
seria injusto até citar. Eu não estou vendo os nomes, então eu não sei exatamente quem, mas pelos nomes que você citou e outros que não tenha citado aí, obrigado aí pela atenção, né? Valeu mesmo. Eduardo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui com a gente. Foi um bate-papo muito bacana. Trouxe a sua visão aí, que a gente sempre gosta de ouvir, e nossos colegas também, né? Melhor coordenador que a gente teve, né? O professor. Orientador de monografia. Orientador. Fazer um pânico do caramba. E ainda de resenha, né? No fim da aula ali, do lado de fora. Foram bons tempos como. Bons tempos. Eu tenho um trauma do Eduardo com esse negócio de orientar a monografia, porque o primeiro capítulo, a primeira parte da monografia que eu fui fazer, eu entreguei para ele, e aí eu vendo ele corrigindo um monte de coisa, aí o meu ele não corrigiu nada. Não, é esse caminho mesmo, tá certo. Aí aquilo me deu uma autoestima, né? Porra, então esse negócio de fazer monografia é moleza. Fui deixando. Às vésperas de entregar o negócio, eu falei, fudeu. Enfim, faltando uma semana, eu baixou o santo e fui entregar para o Eduardo, e o Eduardo estava despachando com o pessoal na cantina, né? Aí na hora que chegou a minha vez, Eduardo, vamos lá na sala, quero falar contigo. Aí eu falei, puta que pariu, tá uma merda isso, fudeu, não vou me formar esse ano, eu não acredito que eu vou ficar nessa merda. Eu fui com muito medo da cantina até a sala. Aí o Eduardo pegou e falou assim, não, só queria te passar umas dicas aqui pro dia da apresentação, fazer um negócio. Caralho, cara, que pânico. Eu acho que foi um dos... Eu não tinha nem me dado conta disso. Eu falei, vocês não sabem, você sabe, né? O trauma que é a monografia na vida de qualquer estudante. Na minha, especialmente, esse episódio não, marcou você demais. Saiu muito bem, até onde minha dado lembrar, você saiu muito bem. Passei um pânico antes, aquele apertozinho no coração, mas foi bom. Tem que muitas emoções, né? Tá bom. Muitas emoções. Valeu a pena. Eduardo, eu quero aqui agradecer também, em nome de todos que estão assistindo aqui, o pessoal elogiando bastante, obrigado também a todo mundo que assistiu aí. É a primeira vez que a gente faz nesse formato e eu acho que deu certo, né? Foi bem bacana aí pra gente também, como experiência. Foi deu muito sensacional. Certo. Eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou, agradecer ao Eduardo, que sou até suspeito, vai parecer rasgação de seda, mas eu sou fã demais do Eduardo. A recíproca é verdadeira. Grande referência lá na faculdade. Você sabe que eu te cito até hoje, né? Até hoje? Coitado. Orientação de TCC. Eu tive um aluno que tinha uma hipótese, ele tinha certeza da hipótese, ele fez o trabalho, a hipótese caiu, ele fez o trabalho. E honestidade intelectual, isso aqui é um trabalho. Até hoje eu te cito. Obrigado. Mas, obrigado aí e vamos nos falar mais, né? Depois dessa quarentena aí, né? É um prazer. Sempre um prazer. Continuar essa resenha aí pessoalmente. Isso, Eduardo, pode agradecer também, né? Dá um espaço para ele, só a gente que fala. Não, eu que reitero aí essa possibilidade, essa oportunidade, né? Reitero aí a possibilidade de ver vocês, de conversar com vocês. Reitero meu agradecimento aos demais que acompanharam aí a live, né? Como eu falei, muita gente aí, praticamente todos citados, são amigos próximos, que lamentavelmente a gente não está tão próximo, não está se vendo com tanta facilidade, mas nem por isso deixam de estar no meu coração, né? Eu sempre tenho um grande carinho por todos os citados aí. Também queria agradecer a atenção deles. E, claro, a vocês e desejar sorte no trabalho de vocês, conforme eu já sugeri aí um pouco antes da gente começar o papo. Entendo que o caminho que vocês estão seguindo, né? Em paralelo já, grande imprensa, pequena imprensa, sem impresso, se não é impresso, etc. e tal. Eu tenho certeza que vocês, como tantos outros colegas com quem eu trabalhei, traçam um caminho da honestidade intelectual, então isso não pode chegar senão num bom destino, né? Isso aí vai dar, já está dando, tenho certeza, ótimos resultados. Obrigado por ter me dado a oportunidade de testemunhar isso também. Só encerrando aqui, né? Obrigado a todo mundo também que está comentando. A gente, né, já esperava que fosse bem bacana, né? Como o Felipe falou, ele é fã do Eduardo também. Eu tive a sorte de encontrar Eduardo recentemente
e bater um longo papo, né? A gente se pois encontrou o Eduardo, o Roberto Otto, o Luiz Felipe, o Gustavo Leal, né? Nosso As vésperas da pandemia, né? Esse negócio assim. As vésperas da pandemia, pois é, ainda bem que a gente se encontrou. A gente se vê E aí pessoalmente, foi né? foi quando eu comentei com o Eduardo e com o Otto também, que a Liga Conteúdo ela tem um projeto, né, que é de promover debates, mesas redondas e bate-papos mesmo. A nossa ideia era fazer isso de maneira presencial, mas veio a pandemia. Então, a gente tem que se adaptar aos recursos que a gente tem, e aqui estamos promovendo esses bate-papos. Obrigada a todo mundo que está acompanhando desde o início, a gente vai continuar com essas conversas. Fique ligado aí nas nossas mídias sociais. Temos Instagram, Twitter, Facebook, e a gente coloca lá toda semana. Obrigada. Boa noite, gente, abraço. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado, até logo.